uma vez estamos aqui para fazer a gravação das palavras cruzadas, das palavras que se cruzam já há algum tempo, e hoje estamos no episódio número 6, onde vamos falar basicamente sobre mais testemunhos sobre Jesus Cristo. Vimos no episódio 5 o testemunho dos samaritanos e hoje vamos então ao encontro daquilo que são os testemunhos das pessoas em relação a este ser especial, Jesus Cristo. Ele que é o único que ostenta as duas naturezas num só corpo, a natureza divina e a natureza humana. Hoje estarei convosco a partilhar as palavras, juntamente com o meu amigo Beneneco Joaquim, a quem tenho o gosto então de passar a palavra, para tecer também alguns comentários nesta parte introdutória. Muito obrigado, amado Durão. Saudamos a todos e é sempre com a paz do Senhor, nosso Senhor Jesus, que também é o Cristo. E agradecemos a Deus por essa oportunidade de cruzarmos as palavras em torno da lição número 6, mais testemunhos sobre Jesus. E antes que eu devolva a palavra ao amado Durão, gostaria de dizer que os autores das lições da Escola Sabatina do quarto e último trimestre de 2024 tanto esquematizaram bem os temas, tanto alinharam bem os temas e dizer que aí mais ou menos da lição 1 até a 6 e um pouco mais, eles preferiram destacar os sinais. E depois, mais à frente, eles vão evidenciar a glória de Jesus também, que é Cristo. E sobre os sinais, dizer que eles, a partir aí da lição número 4, focam muito naquilo que é Cristo, ou quem é Jesus como Cristo, tanto quem é Jesus como Messias, tanto dos temas no Evangelho de João. E você já vimos de João Batista, os discípulos de João Batista, depois aqueles mesmo que se tornaram discípulos de Jesus, depois vimos muito recentemente o testemunho dos samaritanos, tanto povo odiado pelos judeus. Aqui na lição número 6, eles também evidenciaram e dizer que João Batista está sempre presente desde o testemunho dele, dos seus discípulos, dos discípulos que saíram dele para Jesus, até aqui nos mais gente ainda que testemunhou sobre Jesus. Dizer que ele não saiu de cena. E eu gostaria de dizer que está repartida a lição em mais ou menos 4 partes. Primeiro testemunho de João, segundo testemunho de João, depois testemunho de Pedro, depois testemunho de Deus Todo-Poderoso, o Pai, nosso poderoso grande Criador, em Jesus, e depois o testemunho da multidão. Muito bem. Então, aqui já na introdução, diz-nos o verso para memorizar, ou o verso áureo, baseado em João capítulo 12, versículo 32, que e eu, Cristo, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Esta passagem nos remete ao Êxodo, quando Jesus orienta Moisés a levantar a serpente de cobre no deserto. Todos aqueles que olhassem para a serpente com os olhos da fé tinham então, portanto, a salvação em Cristo Jesus. Ficavam sarados das suas enfermidades. E esse mesmo Cristo um dia foi levantado no centro da terra. E, avançando o nosso estudo para a introdução de sábado, ainda sobre mais testemunhos sobre Jesus Cristo, diríamos que as palavras e os atos de Jesus revelaram quem ele era e aquele que o enviou. E cada pessoa que encontrava ou que entrava em contato com ele assumia uma posição sobre ele. Ou seja,
Zaqueu, o endemoniado gadareno, quando encontraram-se com Cristo, quando estiveram na presença de Jesus, irmãos, eles só tiveram uma possibilidade. Amaram Jesus até o fim das suas vidas. Amém. E ainda nesta lição, nós poderíamos dizer que os fariseus, o que é que fizeram? Hostilizaram Cristo quando viram estes milagres acontecer. Irmãos, hostilizaram o Salvador. Não quiseram saber do milagre que tinha sido realizado naquela altura. Uhum. Ainda haviam aqueles que o seguiam em secreto, porque não queriam ser vistos pelos outros, como Nicodemos, foi ter com Jesus à noite, José de Arimateia, este homem rico com um coração generoso, esses que temiam a rejeição por segui-lo, mas que após a morte de Jesus, eles se posicionaram do lado de Cristo. Amém. Amém. Continuando, dizer que, e parafrasear o que eu acabava de dizer há pouco na introdução, João Batista passa para os leitores, através de João, o discípulo amado, daquele tempo e do nosso tempo, e ainda daqueles que poderão entrar em contato com as Santas Escrituras, enquanto o tempo da graça estiver em vigor, ou seja, tiver a nosso favor ou a favor da humanidade, ele não sai de cena. Portanto, já teria saído de cena, e até porque haviam motivos humanos pela negativa para ele sair de cena. Mas ele apresentou a sua humildade, mesmo havendo discussão e instigação a partir dos fariseus Isso. e os discípulos de João Batista, mas aqueles que já eram discípulos de Jesus, de que aqueles que antes andaram contigo, ou João Batista, ou nosso mestre, você que nós conhecemos, que agora estão a andar com Jesus, estão a batizar mais, estão a ter mais protagonismo do que você. Por isso tem que fazer alguma coisa. E ele disse, se eu ou ele, ou outra pessoa qualquer, tiver a fazer o bem, é porque do céu lhe foi otorgado. Tem autoridade para fazer o bem a partir do céu. Por isso, não seja por aí, não é por aí. Ele importa que cresça e eu diminua. Eu apenas sou amigo do noivo. Ele é o noivo, ele é o dono da festa. Eu apenas fiz o convite e todos aqueles que quiserem entrar para a festa são livres não só de segui-lo, mas de viver os seus ensinos. Então, importa que ele cresça e eu diminua. É verdade. Portanto, uma grande humildade de João Batista. Exatamente. Aqui vimos a humildade de João Batista, que testemunha novamente a favor do seu primo. Isso. Aqui, tal como o Beneneco disse bem, os discípulos de João demonstraram inveja do ministério de Jesus. Isto está registrado no livro de João, capítulo 3, versículo 26. E em resposta, irmãos, reparem que João Batista testemunha de que Jesus é o Cristo. Jesus é o Messias esperado da profecia bíblica. Ele é o Rei soberano do universo. E ele também é o Salvador. Que não existam dúvidas em relação a isso, dizia João Batista aos seus amados discípulos, aos seus seguidores. Que não se deixem influenciar pelo fermento dos fariseus. E João Batista destaca que a verdadeira alegria no ministério não está em ser grande ou famoso, mas em cumprir a missão de exaltar o Messias, Jesus Cristo, o justo. Amém. Pois, e ele ainda continua. Porque depois de apresentar o Messias, depois de
realizar vários batismos, até porque ele é tido como o precursor do seu primo, humanamente falando, mas nas lides teológicas e cristocentricamente falando, mas de Jesus, o Messias, né? Ele disse que eu também não tinha compreendido. Tive uma nova compreensão quando Deus me disse que Deus lhe disse: você vai batizar alguém que é o Messias. Como assim, Senhor? E como é que eu vou saber? Quando ele estiver junto de ti, no ato do batismo, uma pomba, o Espírito Santo em forma de pomba, vai pousar sobre ele. Quando vires isso, saberás que ele é o Messias. Ele veio para redimir a humanidade. Então, ele testemunhou para os que estavam ao seu lado de que eu tive uma nova compreensão do Messias quando o batizei. Por isso, não duvidem. Deus, o Pai, é que me disse de que aquele que eu batizei com água é que vai batizar a mim e tantos outros que crerem nele com o Espírito Santo. Amém. E nessa ordem de ideias, falando ainda sobre a nova compreensão do Messias, estamos já em segunda-feira, nós podemos dizer que, ao chamar Jesus de Cordeiro de Deus, em João 1,29, João Batista rompe com a visão comum de que o Messias seria um libertador político. E vemos essa visão equivocada como? Nos discípulos, nos fariseus e, sobretudo, na multidão. Exato. Havia uma compreensão errada de que o Messias seria tipificado com um animal forte, poderoso, talvez como um urso, ou, quiçá mesmo, um leão. Mas, ao compará-lo, João Batista, o Messias, a um cordeiro, isso defraudou e de que maneira a compreensão dos discípulos, dos fariseus e, sobretudo, da multidão. Exatamente. E a visão equivocada, irmãos, do papel do Messias os impediu de desfrutar da presença dele. Exato. Por isso, hoje é preciso que busquemos conhecê-lo, para que as falsas imagens de Jesus não nos enganem. Amém, amém. E ainda dizer que isto veio pôr a nu, a claro mesmo, que a multidão sempre esteve errada. A multidão esteve errada nos apelos de Noé para a salvação daquela época. A multidão esteve errada nos apelos para a destruição de Sodoma e Gomorra. A multidão sempre esteve errada. A multidão sabia, muita gente, e vamos ver um pouco mais à frente, que até pessoas estudiosas sabiam que num determinado momento, profeticamente falando, o Messias viria e o ignoraram. Ou seja, a multidão nem deu conta quando o Messias nasceu. Por isso, mesmo na igreja cristã, nos nossos dias, a maioria está sempre errada. A maioria dos líderes do cristianismo não está certa. Desculpa que eu diga isso. Por isso, a maioria nem sempre está errada, nem sempre está certa. É preciso ter algum cuidado. A maioria esperava um libertador material, um Messias sacerdotal, mas mais político e militar, e isso lhes caiu como um balde de água muito gelada quando João disse que ele é apenas um cordeiro. Exato. Que veio tirar o pecado do mundo. E isso é muito mais importante do que um líder militar. Por isso é necessário que ele cresça em nós e que nós diminuamos. Exato. E, falando um pouco mais adiante sobre a origem do testemunho, primeiro, o livro de João 1, João capítulo 1, versículo 33, diz assim: E eu
não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: sobre quem vires descer o Espírito e que permanece sobre ele, esse é o que batiza com o Espírito Santo, irmãos. Porque até aí o povo só conhecia o batismo da água, de mergulhar. Mas quando o Messias chega, eles conhecem o batismo do Espírito Santo, que é o que todos nós deveríamos procurar. Amém. O que cada um de nós deveria pedir a Deus de dia e de noite. E foi assim que João identificou Jesus como aquele de quem ele havia dito: depois de mim vem um homem superior a mim. Ele até anunciou a sua preexistência. No entanto, ele declara repetidas vezes: eu não o conhecia. Tal como disse o Beneneco aqui muito bem. Agora, como João poderia saber que Jesus era o esperado Messias? Os seus pais, Isabel e Zacarias, lhe disseram que o seu primo era o Messias. Mas João nunca conheceu Jesus. Foi Amém. o próprio Deus quem lhe disse quem era o Messias. Amém. Da mesma forma, irmãos, nós ouvimos aqueles que nos falam sobre Jesus, mas só podemos reconhecê-lo como nosso Salvador por causa da convicção que o Espírito Santo instila em nosso coração. E o Amém. ponto importante aqui é: aceitaremos ou rejeitaremos essa convicção que o Espírito coloca em nossas mentes? Pois, essa é a pergunta para a lição de terça-feira. A Exatamente. multidão, a multidão, porque aqui aceitação e rejeição salta à vista, é ponto assente o testemunho de Pedro. Porque Jesus, após o último dia da festa dos tabernáculos, disse: isso que vocês comeram remonta daquilo que vossos pais comeram no deserto, o maná. Mas mesmo comendo o maná, muitos deles sucumbiram no deserto. Por isso, eu sou o pão da vida. Quem comer da minha carne, quem comer o pão que sou eu, quem comer da minha carne, ainda que morra, viverá. E as pessoas ficaram profundamente confusas, desmotivadas e simplesmente depois de serem alimentadas num número de mais de 5.000, porque a contagem ali só tocava homens, com aquele milagre dos 5 pães e 2 peixes, ou seja, todos eles comeram, ainda sobraram 12, muita gente abandonaram Cristo. Não é esse que nós estamos à espera. Não é esse. E Jesus se vira para os seus discípulos. Muitos dos seus discípulos, que não eram só 12, haviam 70, haviam muito mais, Sim. a maioria dos seus discípulos o abandonaram. E ficaram os 12. Ele se vira para os 12. E vocês? Vão ficar comigo compulgidos, contra a vontade, desiludidos? E Pedro diz: não, Senhor. O Senhor tem as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor, você que está à nossa frente, você que está aqui conosco, é o Santo de Deus. João 6, 68, 69. Para quem iremos? Só temos que ficar mesmo contigo. Não adianta mudar de... Não vale a pena mudarmos de destino. O Senhor é o Santo de Deus. Amém. E esse foi o testemunho da multidão, porque, tal como o Beneneco disse, está registrado em João capítulo 7, versículos 40 e 43. Então, alguns da multidão, ouvindo estas palavras, disseram: verdadeiramente este
é o profeta. E a partir daí, irmãos, houve então dissensão, divisão entre o povo por causa dele. Para ver que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes que divide a alma e a medula. E nós, se não tivermos o Espírito de Deus em nós, dificilmente aceitaremos, dificilmente acataremos as ordens do Messias, as ordens de Jesus Cristo. Porque, avançando no nosso estudo, diz que este ensinamento é muito difícil. Ouvindo isto, muitos dos seus discípulos exclamaram: este ensino é muito difícil. Quem pode aceitá-lo? João 6, versículo 60. É verdade. Mas com a ajuda de Deus, nós conseguiremos aceitar. Porque imaginem, após a alimentação das 5.000 pessoas, tal como o Beneneco já disse, a multidão creu, acreditou que Jesus era o Messias e queria fazê-lo rei. No dia seguinte, enquanto ensinava na sinagoga de Cafarnaum, falou-lhes do pão da vida, despertando neles o desejo de saber mais. Mas parece que eles, a multidão, não queriam ouvir verdades espirituais profundas. Parece alguma coisa com o nosso tempo. Eles queriam um rei para liderá-los em sua luta contra os romanos. Era isso que estava só na mente deles. Eles, a multidão, fecharam as suas mentes e se recusaram a seguir Jesus ou aceitá-lo como um Messias que regenera e converte a alma. E quando ele foi abandonado, Jesus falou aos 12, dando-lhes a oportunidade de deixá-los também, se quisessem. E a sua resposta reflete o sentimento de todos nós que encontramos em Jesus, o Redentor do mundo, o Libertador, o nosso Salvador pessoal. Senhor, para quem havemos de ir? Tu tens as palavras da vida eterna e nós cremos e sabemos que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém, amém. E na parte final vemos o testemunho do Pai. Portanto, o Pai apareceu no batismo de João Batista, no batismo de Cristo, de Jesus, né, o Cristo, o Messias, quando o Espírito Santo desceu em forma desceu de forma corpórea, né, em pomba e pousou e ficou algum tempo sobre o ombro de Jesus Cristo. Ele disse: este é meu filho amado. O Pai a dizer: este é meu filho amado, em quem tenho prazer. E com essas palavras, não é? João reforçou, como já dissemos há pouco, a sua crença e pela primeira vez conheceu que estava diante não só do seu primo humano e terrestre e terreno, mas do Messias, o Libertador. E ainda aqui sobre o testemunho do Pai, os líderes já apressados, já com aquela confusão, e é assim mesmo que eu vou dizer, para prendê-lo, temos que prender, esse não é o Messias. Então, mas alguém que vem da Galileia, alguém que cresceu em Nazaré, como é que vai ser? Esse não é o Messias, vamos detê-lo. E perguntando aos guardas, então, mas vocês não disseram Jesus? Não. O que aquele homem fala, ninguém mais fala. Isso me faz pensar o seguinte: numa palestra, a pessoa pode apresentar todos os argumentos teológicos e até científicos, né, para a verdade sobre o tema que tiver que apresentar, mas num sermão tem que ser o poder do Espírito Santo a tomar o pregador para passar, para exortar, para convencer, para converter os corações famintos da palavra de Deus. E dizer também, para terminar essa parte, que os milagres não aumentam a fé e, se calhar, não convertem muita gente.
ou não converte mesmo ninguém, a menos que pelo Espírito Santo essa pessoa se deixa guiar, se deixa levar pela verdade e aceita, né, que este facto é real, este é o Messias, estamos a falar aqui do Messias, porque as pessoas viram Lázaro, ressuscitou, andou com Cristo, mas não acreditaram. E a partir da ressurreição de Lázaro, a perseguição contra o Messias foi cada vez mais acentuada. Por isso, os milagres, se eles não forem acompanhados com uma conversão sincera, né, não vão fazer de mim um crente que Cristo espera que eu seja. Amém. Então, o meu último comentário também vai nesse sentido, não é? Os guardas responderam que ninguém nunca antes falou como ele. Jesus tinha palavras sábias para ocasiões difíceis, para ocasiões especiais. E como os 12, não é? Benaneco disse que, e bem, que Jesus tinha mais do que 12, tinha 70, dos 70 separou 12, dos 12 chamou 3, e dos 3 amava mais um, que era João. Como os 12, havia outros que estavam dispostos a aceitar Jesus como profeta. Alguns até acreditavam que ele poderia ser o Cristo. No entanto, eles ainda tinham algumas dúvidas, algumas reservas. No fundo, tinham medo de se colocar do lado do Salvador. E todos, irmãos, ficavam fascinados com as suas palavras. Mesmo aqueles que haviam sido enviados pelo Sinédrio para apreender Jesus foram incapazes de cumprir as ordens que receberam. Imaginem. E desapontados, os membros do Sinédrio acusaram os oficiais de justiça e os trataram como ignorantes. O seu argumento foi baseado no facto de que eles próprios não o aceitaram. Mas eles estavam errados, irmãos. Pelo menos um deles acreditou. E Nicodemos não perdeu a oportunidade de defender Jesus. Amém, amém, amém. Novamente, eles falharam em seu argumento contra Nicodemos. Pelo menos um profeta havia saído da Galileia, Jonas. Na verdade, os seus planos de prender Jesus foram frustrados. E nós, que faremos de Jesus chamado Cristo? Pois, Jesus chamado Cristo tem que ser não só o meu libertador, mas o meu modelo todos os dias. Porque, para terminar mesmo, dizer que todos esses sinais, desde a lição 1, e ainda veremos mais na lição 7, e aí a partir do capítulo 13 do Evangelho de João, né, onde os autores vão mudar para a glória de Jesus. Então, todos esses sinais estão a evidenciar de que aquele que veio há 2000 anos atrás era o Messias, o libertador, que preferiu entrar num corpo que ele terá criado antes de Adão para ser um conosco e padecer por nossos pecados e nós estarmos ricos ou sermos ricos espiritualmente falando para sempre. Agora, se nos colocarmos do lado dos fariseus, se me colocar do lado dos fariseus, ou de tantos outros incrédulos, porque até na nossa igreja existe muita gente que não conhece o Messias. Se eu for um desses que não quer conhecer o Messias, que vou estar aí devagar, mas é agora, mas é amanhã, mas essa profecia já passou, mas não vai ser assim. Se eu for um desses, não serei o bem-aventurado que crê, porque seguiu os sinais, nós estamos a seguir os sinais pelas Escrituras, ou ainda crer mesmo sem os sinais. Porque bem-aventurado aquele que crê sem ver, e do que aquele que só crê vendo. Mas ainda assim, Jesus acolhe aqueles que creem, porque realmente viram, tiveram contato com os sinais, e aqueles que creram sem ver. Amém. Então, que o Espírito Santo de Deus nos ajude na compreensão de quem realmente é Jesus. Que Ele nos possa batizar com o Espírito Santo
e que nós tenhamos o coração e a mente receptivos a essa mensagem do Espírito Santo de Deus. Que para nós é uma oração e seja feita a sua vontade na nossa vida, na vida da sua igreja, para que os dias que ainda nos separam da eternidade sejam vividos de acordo ao assim diz o Senhor. Seja Amém. Ele a nos conduzir hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Amém. Amém.